Olá pessoal, meu nome é Emilene. Olá, eu sou a Ana Júlia. Olá, eu sou a Lívia. E eu sou a Bianca. Somos do grupo Ambilin e juntas faremos o podcast de hoje. Apresentaremos para vocês uma matéria sobre anticorpos, seus testes e como eles podem mudar o rumo da pandemia. Mas afinal, o que são anticorpos, Ana Júlia? Então, Emilene, os anticorpos são glicoproteínas do tipo gama-globulina, a fração de globulinas mais abundante no plasma sanguíneo, que tem como principal função a defesa do organismo, os quais atuam diretamente contra os micro-organismos invasores que podem causar diversas infecções e doenças. Esses anticorpos são específicos para cada invasor, tendo um formato único, capaz de se ligar e neutralizar apenas aquele ser. E como os testes nos afetam, Lívia? Já os testes de anticorpos podem ter a capacidade de descobrir quem já está imune à doença, mas é preciso muito cuidado antes de apostar todas as fichas nesses testes. São eles que podem nos dar um novo recurso para ajudar a humanidade a voltar à sua normalidade. Segundo especialistas, esses exames podem detectar quem já pegou o vírus e está imune a ele, portanto está apto a sair do isolamento social e voltar às suas atividades, o que é algo super desejado nos dias atuais. Nem todos são tão otimistas quanto a eficácia dessa estratégia, que tem suas falhas. Ela funciona da seguinte forma: quando uma pessoa é infectada por um vírus ou uma bactéria, seu sistema imunológico geralmente começa a produzir anticorpos. Caso a pessoa infectada se cure da doença, ela retém esses anticorpos e seu corpo passa a ter uma linha de defesa pronta. Se o patógeno volta a entrar em seu organismo, será neutralizado, ou seja, aquela pessoa está teoricamente imune contra aquela doença específica. No caso da Covid-19, isso teoricamente também acontece. A maioria dos testes feitos hoje em dia para detectar quem está com a doença procura o vírus em si nas amostras do paciente. Mas uma abordagem possível é procurar não pelo vírus, mas sim pelas suas marcas deixadas no sistema imunológico. Esses testes identificam os anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2, permitindo saber quem já pegou a doença e se curou, incluindo pessoas com casos assintomáticos ou com sintomas leves, que talvez nem sabiam que estavam com o vírus. Uma estratégia possível é usar esses testes em massa, para saber quantas pessoas já foram infectadas e estão imunes. Com esses dados, o verdadeiro cenário da pandemia ficará muito mais claro, incluindo uma taxa de letalidade mais acertada. Qual a porcentagem de casos que são leves ou assintomáticos e qual transmissível ela é? E talvez mais importante, pessoas que estão imunes poderiam voltar às suas atividades normalmente e sair do isolamento social, tendo contato assim com outras pessoas. É possível ter esperança de voltar logo à normalidade, Bianca? Mais do que isso, a esperança de que os testes de anticorpos poderiam decretar o ponto em que o isolamento social pode acabar totalmente, já que quando a chamada imunidade de rebanho é atingida. Esse estágio da pandemia corresponde quando grande parte da população já foi infectada pelo vírus e desenvolveu imunidade. Então, o vírus para de circular ou diminui a sua transmissão consideravelmente. Já que muitas pessoas estão imunes e aquelas que não estão dificilmente têm contato entre si para transmitir o vírus adiante. Não há um cálculo exato de qual porcentagem seria necessária para que uma população criasse imunidade de rebanho para o Covid-19. De qualquer forma, essa esperança é quase imaginária. A não ser que a maioria da população já tenha sido infectada de forma assintomática, os números estão bem longe de serem atingidos. Mas, mesmo assim, os testes de anticorpos não precisam disso para serem efetivos. Só o fato deles identificarem quem pode voltar à normalidade sem se preocupar com a pandemia já é bem útil, principalmente para os trabalhadores da área da saúde. Por isso, esse teste está recebendo muita atenção. Várias empresas de biotecnologia pelo mundo estão produzindo suas próprias versões de teste de anticorpos para uso em larga escala. E agências reguladoras, incluindo a American Food and Drug Administration, estão buscando acelerar e facilitar a aprovação desses testes durante a pandemia. Líderes mundiais, incluindo Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, já elogiaram a tecnologia e enxergaram o potencial em seu uso. E quais são os prós e contras desses testes, Bianca? Mas é preciso ter muito cuidado. Especialistas de todo o mundo estão alertando que depositar essa grande confiança nos testes de anticorpos podem não corresponder às expectativas.
Isso porque esses exames ainda estão em fases iniciais, muitos sem passar pelos vários estudos anteriores que garantam a sua eficácia. Em um cenário ideal, a tecnologia seria usada em grandes amostras de pessoas para verificar se realmente conseguem identificar os anticorpos com poucas chances de erros. Em meio a uma pandemia, não é muito fácil conduzir pesquisa com amostragens tão grandes. Por isso, os testes estão sendo experimentados em grupos pequenos de pessoas, com dados insuficientes para cravar uma taxa de acertos. Esses estudos pequenos não estão apresentando os bons resultados. Normalmente, esses testes em laboratórios têm uma taxa de acerto alta e confiável, só que levam muito tempo para ter o resultado. Já esses portáteis individuais são mais rápidos, só que a taxa de acerto é bem menor. Foi estudado que um deles teve apenas 40% de acerto. O ideal seria que ele chegasse a 99% de precisão. Ainda é necessário ter mais estudos, mas esses resultados iniciais são desanimadores. Outra coisa importante é que nem todos que têm anticorpos são imunes à doença. Algo contraditório com o início do podcast, né? Mas é que assim, em alguns casos, o organismo da pessoa infectada cria os anticorpos que se ligam ao patógeno, ao vírus no caso. Mas esses anticorpos não conseguem neutralizá-los, ou seja, o anticorpo é produzido, mas ele não consegue eliminar o vírus, permitindo que a doença continue. Por não ter muitos estudos, não se sabe ao certo até que ponto isso ocorre com a Covid-19. Há alguns relatos de pessoas que foram consideradas curadas da doença e depois tiveram um teste positivo novamente para essa doença. Não se sabe se a pessoa pegou novamente o vírus ou se na verdade a pessoa só teve um tempo sem os sintomas, o que a fez pensar que tivesse sido curada, porém logo depois os sintomas voltaram. Mas há comprovação desse método, Bianca? Os cientistas descobriram que outros primatas infectados pelo SARS-CoV-2, depois de um tempo, ficaram imunes ao vírus. Mas não há estudos que comprovem isso com os humanos. Por isso, mesmo que tenhamos testes de anticorpos em larga escala, dificilmente será a saída da pandemia. Os especialistas disseram que as ferramentas podem ajudar, mas apenas combinado com outros fatores, como isolamento social, a prevenção e o mapeamento da progressão da doença. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. E obrigada, meninas. Imagina, Milene, nós que agradecemos pela oportunidade. Tchau, tchau e até a próxima. Foi nada, Milene. Obrigada a você por nos convidar. Tchau, gente. Foi um prazer gravar com vocês. Até a próxima. Até o próximo podcast do Grupo Ambilhem.